para vocês o seguinte, OAB, eu te conheci, eu presidente, você presidente, depois eu conselheiro, você conselheiro. Me conta um pouco da sua história institucional na OAB. Quando você entrou, desde quando você entrou? Acho que teve uma história aí que seu pai não queria que você entrasse, ou isso é lenda? Não, isso é verdade. Bom, a concorrência, a primeira vez que eu participei das eleições da OAB foi em 2009. A gente concorreu em 2009 e foi eleito em 2010. Quando eu me prontifiquei a participar com um grupo de pessoas, a gente não estava satisfeito com a condução da OAB e a gente começou a conversar e articular para montar uma equipe para participar da eleição. Eu falei isso com meu pai, e meu pai me chamava de menino, e ele falou assim: menino, não mexe com isso, não vai, não entra nisso não, você nunca precisou da OAB, você sempre foi independente, se vire, não mexe com isso não. Mas aí eu insisti, eu não obedeci meu pai não. Quando as coisas foram encaminhando, foi se direcionando para que nos cargos da diretoria eu concorrer como presidente. E aí falei com ele mais uma vez, aí ele ficou uma onça. Não mexe com isso não, já falei, ficou uns 2, 3 dias sem conversar comigo. E aí eu falei assim: pai, se eu não consigo convencer o senhor, que conhece minhas características, qualidades e defeitos, eu acho que eu vou perder as eleições, mas eu queria tentar participar dessa possibilidade, porque eu vislumbro a possibilidade de fazer uma OAB melhor. Eu acho que a gente fazendo alguma coisa para a advocacia, a gente acaba fazendo para a gente também. Inscrevi, montamos uma chapa, participamos da eleição, e ganhamos por cerca de 30 e poucos votos. Eu não esqueço disso até hoje. Quem estava do meu lado era ele. E ele me disse 2 coisas. E ele não errou em nenhuma dessas 2 coisas. A primeira, ele falou para mim assim: agora que você está eleito, você está ferrado. Você foi presidente de sucessão, você foi cargo de gestor, você sabe que é uma abacaxi enorme. E para descascar sem faca, né? Sem faca, sem faca. E a segunda coisa que ele falou foi o seguinte: você aproveita até a posse, porque até a posse você faz amizade, depois você começa a fazer as inimizades. Ele não errou nenhuma das coisas, sabe? E o meu planejamento era o seguinte: como meu pai já tinha desacelerado na advocacia, eu pensei o seguinte: ele vai ficar na OAB, verificando o que acontece. No final do dia, eu passo lá e falo: seu pai, e aí, o que aconteceu? Ele passa a ficha e eu resolvo. Deu 16 dias que a gente estava eleito, ele faleceu, sabe? Então, assim, me tirou o chão. Mas, do mesmo jeito que ele falou que eu estava ferrado e que eu ia começar a fazer amizade, eu falei assim: pai, o senhor vai ver que eu vou tentar fazer a melhor gestão que for possível da sua vida de bagunça. Eu fiz esse compromisso com ele. E eu não podia errar, porque senão ia ser uma pessoa que me encontrar todo dia, que para você não te falei? Eu não te avisei? Tinha um desenho que falava assim: mas eu te disse, mas eu te disse. Então eu não tinha como me desvencilhar do compromisso que eu falei com ele, sabe? Na época eu tinha 33 anos, então eu firmei esse compromisso e ele faleceu. Cara, eu falo com vocês o seguinte: a minha vida é muito pior sem ele. É um mal que é um sofrimento que a gente nunca cura, sabe? Mas tudo que eu pude fazer para manter esse compromisso, eu faço. Eu conheço a história também do André. A gente, como dirigente da OAB, a gente arruma um monte de problema. A gente arranja indisposição onde a gente não tinha. A gente, com orgulho, colhe algumas inimizades, porque a gente fica muito satisfeito dos inimigos que a gente arranja, né? Mas a gente faz o que é possível. E a gente tem umas coisas muito importantes que são para a vida inteira. Na ordem, eu não tenho convívio pessoal com várias pessoas. Não tenho convívio pessoal com a Nirvana, não tenho convívio pessoal nenhum com você. Mas a gente tem um vínculo de proximidade, de amizade, porque as uniões que são feitas diante do sofrimento, diante do apuro que a gente passa, elas são eternas. A gente encontra de vez em quando, eu e o André, a gente encontra, a Nirvana eu encontro com mais frequência porque é aqui de Barbacena. E a gente tem uma proximidade, um vínculo que a gente não tem com pessoas que a gente encontra todo dia. Verdade. Sabe? E isso a gente se sente meio que seguro, né? Quando a gente procura a pessoa, fala: tô precisando de um grande favor seu. O que você precisa? Vou resolver, vou te ajudar. A gente se sente seguro, né? A gente acaba se tratando como irmão, porque a gente vira irmão de ordem. A gente disputa vários cargos, a gente passa por problema pessoal, a gente passa por indisposição. E essa dificuldade
É muito comum eu ligar às vezes, André, tô com esse perrengue aqui, o que você, putz, já aconteceu isso na minha terra, já passei por esse problema. Isso é eterno. O vínculo e contato que eu tive com você foi em 2010, se iniciou em 2010 e até hoje. Os vínculos que a gente tem e as proximidades que a gente tem são até hoje. Muitas das construções são sólidas. Extremamente sólidas, mesmo nas opiniões divergentes. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu às vezes concordo com você, às vezes eu não concordo, mas essa condição de respeito, de confiança que um tem com o outro, porque só quem sentou e lutou com você na guerra junto, sabe, e passou pelo problema, cara, esse vínculo é muito grande, sabe? É por isso que às vezes a gente fica nisso, né? A gente fica na OAB tentando melhorar a advocacia.